Olá, meus irmãos, irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos com a graça e a permissão de Deus. Nós estamos aqui tendo a oportunidade e o privilégio de servir o nosso Deus. Seja da maneira que nós estamos, né? Nós estamos isolados, nós estamos cada um na sua casa. De certa forma, nós não temos condições de estarmos no nosso templo. Mas isso faz com que eu e você possamos refletir se não é um tempo oportuno da gente pensar, raciocinar e refletir se também a nossa casa, o nosso templo, o nosso corpo em si não é um ambiente de culto ao Senhor. Estarmos saudosos e saudosas por estarmos reunidos no templo, isso é perfeitamente natural, isso é perfeitamente normal e também posso dizer até que é saudável, porque isso expressa um sentimento puro e genuíno de nós, de estarmos reunidos, congregados, tendo a oportunidade de nos relacionarmos, de nos abraçarmos, enfim, é natural, queridos. Mas mesmo assim, eu convido você agora, eu desafio você, meu irmão e minha irmã, no momento onde você se encontra agora, é ter a oportunidade de expressar o seu culto a Deus, entendendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo e assim sendo, você tem liberdade para cultuar a Deus, aonde quer que você esteja. Sirva a Deus. Esteja atento à voz de Deus, porque neste momento, nessa época em que nós estamos vivendo de isolamento social, de afastamento, distanciamento, nós somos desafiados a conviver com nós mesmos muitas vezes. E isso tem que ser uma coisa que faz com que eu e você pensemos: eu me amo, eu gosto de estar comigo mesmo, para a partir daí sim estar me relacionando com o próximo. Por quê? Por que que isso é importante? Porque é uma autoanálise. E isso é interessante, tanto para mim quanto para você, meu irmão. Estamos passando por essas fases de dificuldades. E quando eu digo dificuldade, meu irmão e minha irmã, eu digo justamente no ambiente pessoal. Não somente no momento, no ambiente coletivo, né? Quando nós falamos de uma estrutura de sociedade que encontra-se num processo de dificuldades, de perdas, nós encontramos a sociedade num momento muito crítico. A sociedade tem vivido dores talvez não existentes, não vividas antes por mim e por você. Mas amados, o que eu quero frisar neste momento, o que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para este momento é: eu e você precisamos cultuar a Deus independente da situação que nós estamos vivendo, o pessoal ou o coletivo. E no pessoal, queridos, nós temos vivenciado essa experiência. Estamos no momento de oração intensificada. Estamos no momento de desafio, onde Deus tem forjado a nossa fé, onde Deus tem colocado em prática o seu agir, mas também tem feito com que a nossa família em si esteja envolvida num ambiente, num processo de oração. Oração para que os enfermos sejam curados. Oração para que as pessoas nos quais nós amamos sejam resgatadas do leito do hospital. Queridos, viver isso é intenso. Viver na expectativa diária da provisão de Deus, literalmente, isso faz com que a nossa fé seja lapidada, faz com que as nossas emoções sejam testadas, faz com que os nossos sentimentos eles sejam confusos muitas vezes. Mas uma coisa que não pode faltar a mim, uma coisa que não pode faltar a você que está assistindo e participando deste culto é: não permita que a sua fé seja esmorecida, mas permita que ela seja forjada. E se ela está sendo forjada na dor, se ela está sendo forjada na angústia, no sofrimento, aos prantos e choro, saiba que Deus tem algo grande, misterioso
e verdadeiro para a sua vida. Deus, ele não quer que nós estejamos chorando pelos nossos enfermos, mas Deus quer que nós estejamos chorando aos pés da cruz, na certeza de que nós temos um Deus que é capaz e que é suficiente para resolver as questões das nossas vidas. Aonde mais dói, aonde mais incomoda, onde está o nosso coração ferido, machucado, Deus quer transformar, Deus quer resgatar, Deus, ele quer fazer milagre. Deus, ele quer fazer milagres. Aceite o cuidado de Deus. Se desafie. Alguns cultos atrás, nós falávamos justamente da questão onde Davi, o salmista, ele expressava ali uma dependência tão grande de Deus, um cuidado tão magnífico de Deus, que parecia ser loucura. Poderia o mundo estar caindo ao seu redor, poderia as coisas estar acontecendo das piores maneiras possíveis e das piores formas. Davi, ele descreve ali a sua total dependência, que parece ser algo cego. E hoje, eu, minha família, e talvez você e sua família também, esteja passando por isso. É um desafio, aonde a sua fé tem que ser lapidada, aonde a sua fé tem que ser moldada, e aonde a sua única dependência é em Deus. E isso só expressa a grandeza de Deus. Isso só expressa o quanto o Senhor, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele mostra que ele cuida. É no tempo dele, é na forma dele, é da maneira dele. Sabe por quê? O controle da situação não está nas minhas mãos. O controle da vida não está nas suas mãos, mas está nas mãos daquele que proporcionou essa vida a mim, a você e a quem nós amamos. É tempo de chorar? Chore. Eclesiastes nos dá esse aval. Há tempo de choro, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas, debaixo do propósito de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, permita ser cuidado por Deus. Nós não somos os seres humanos isolados de uma sociedade que também sofre. Nós somos seres humanos que somos amparados e cuidados por Deus. Eu preciso de você, meu irmão, e eu sei que você precisa de mim. E nessa reciprocidade eu te digo que Deus é quem ampara, Deus é quem cuida, Deus é quem faz, Deus é quem opera todas as coisas. E já com esse desafio latente em nossos corações, eu convido você a orar nesse instante juntamente comigo. Senhor Deus, talvez nós não temos palavras para expressar o quão nós precisamos de Ti, o quão nós lutamos para permanecermos firmes, fiéis ao Seu propósito, à Sua maneira de ser, à Sua maneira de agir. Deus, como é difícil nos mantermos cegamente dependentes, porque muitas vezes nós queremos ter o controle da situação em nossas mãos, mas a Sua palavra diz que muitos confiam em carros e cavalos, porém nós confiamos no Senhor dos Exércitos. E essa certeza que eu quero ter, que eu confio no Senhor dos Senhores. E eu desafio a sua igreja, eu desafio, ó Senhor Deus, essa comunidade que participa deste culto hoje, ó Senhor Pai, descansar em Ti, esperar pelo Senhor, pela Sua providência, pelo Seu amparo, pelo Seu cuidado, entender, Senhor Deus, que o Senhor age de maneiras múltiplas. Muitas vezes o Seu tempo é tempo de espera. Muitas vezes o Seu tempo de espera para nós parece uma eternidade, mas o Senhor tem algo para nos mostrar. Muitas vezes parece que o Seu tempo, ó Deus, é o tempo do sim, é agora, e nós aceitamos com alegria os Seus favores, as Suas bênçãos. Mas há muitas vezes também que o Seu tempo é do não. Mas Deus, isso dói. Esse machuca, porque nós não sabemos lidar com o não do Senhor. Mas Pai, nunca há tempo, nunca é tarde para aprendermos a lidarmos com o Seu não. Ou seja, Pai, nos ajude a entender e aceitar o Seu tempo. Nos ajude a entender o Seu e aceitar o Seu sim. Mas também, mais do que tudo, Pai,
nos ajude a aceitar e entender o seu não. E também o ainda não. Mas o breve virá. Mas em breve virá. Virá. Sim, tu virás até nós, as tuas bênçãos, o seu cuidado, a sua palavra, Senhor Pai. Fale conosco, haja em nós, opera em nós, ó Altíssimo Deus. Prepara-nos, ó Senhor Deus. Ajuda-nos a enxergarmos além da razão humana. Ajuda-nos a enxergar além das possibilidades terrenas, aquilo que a sociedade impõe, aquilo que a ciência decreta. Deus, caia por terra agora todo o achismo do homem e que venha a sua providência sobre as nossas vidas, como igreja que queremos ser relevantes na face da terra, como seres humanos individuais, como cidadãos, ó Senhor Pai, que precisamos ser, nos conduza, Senhor Deus, porque nós somos cidadãos dos céus, mas estamos passando por um breve momento aqui na terra e nós queremos ser e fazer o melhor, ó Pai. Nos ajude, aperfeiçoe a nossa fé. Pai, nós precisamos uns dos outros para que tenhamos êxito na vida, Senhor Pai, para que tenhamos, ó Deus, e façamos as coisas com excelência, aceitar o seu sim, aceitar o seu ainda não, e também aceitar o seu não, mas acima de todas as coisas, é te aceitar como nosso Senhor e Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Queridos, talvez poderíamos nós encerrarmos este momento de culto agora, porque quando nós entendemos que nós somos cuidados por Deus, e quando nós estamos, perdoem meus irmãos, mas quando nós estamos num processo de tristeza, de dor, quando nós estamos na dependência exclusiva de Deus, quando tudo é nos tirado, quando o nosso chão, a nossa base é nos tirada, quando a ciência não consegue explicar, quando a sociedade não consegue mais responder às nossas indagações, quando o mundo já proporciona para nós palavras decretadas de perdas, palavras decretadas de já não há mais soluções e condições, mas vem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos coloca assim no seu braço como crianças e nos faz descansar, e nos faz depender dele, e nos faz ser amparados por ele. E eu quero que você sinta aí na sua casa esse cuidado, esse amparo de Deus. Sabe, queridos, quando a sua fé ela é provada, quando a sua fé ela é testada, saiba que Deus ele quer que você passe por ela, por essa situação, e lá na frente você consiga enxergar o que Deus estava querendo te dizer, o que Deus estava falando, o que Deus estava te mostrando, o que Deus estava fazendo. Você não está desamparado, você não está desprotegido. A forte mão do Senhor está com você, porque nós somos uma igreja. E uma igreja, ela só é a igreja quando há ramificações de pessoas, de seres, no qual criados, cuidados por Deus, se juntam e sentem a sua dor, chora com você, se alegra com você. E eu vivo, e eu vejo, e eu sinto essa igreja. Eu vejo, eu sinto, e eu vivo o cuidado de Deus. Deus, ele é cuidado. Deus, ele é amor. Deus, ele é esperança. A última palavra é dele. Sendo sim ou não, ou talvez, ou ainda não, é Deus. Eu retiro o que eu disse, queridos. Deus, ele não age. Deus, ele não faz na base do talvez. A palavra de Deus, ela é sim ou é não. Estamos nós aqui agora, e neste momento. Eu gostaria de partilhar com você alguns versículos que me chamou muita atenção nesses últimos dias. Nesses dias onde a minha querida sogra, ela se encontra debilitada, se encontra hospitalizada, né? Assim como algumas pessoas que nós também amamos, se encontram chorando essas angústias também, passando pela mesma situação, e a gente tem visto o cuidado de Deus, a gente tem visto o amparo de Deus, isso é maravilhoso, e pensando sobre essas questões da vida,
de dores, de crises, de angústias, de sofrimento, né? Dizem que o ano de 2020 ele começou como uma bola de neve e ela foi rolando, rolando e foi crescendo, né? E que virou realmente uma avalanche nas nossas vidas o ano de 2020, seja no contexto nacional, mundial ou no contexto pessoal. Tragédias, dores, perdas, amados. Mas eu fiquei pensando sobre essas coisas do que o ano de 2020 ofereceu para nós. E eu me lembrei, me veio muito forte e muito nítido uma palavra de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, e eu quero compartilhar com você, e eu espero que você assim entenda, compreenda, sinta e viva essa palavra. Porque, querido, se nós, como homens e mulheres de Deus, cristãos e cristãs, não conseguimos entender que a palavra de Deus, ela é a fala, a boca de Deus para nós, ou seja, é Deus falando, é Deus se expondo para nós, é Deus se mostrando para nós, nós não somos tão cristãos assim quanto nós pensávamos que fôssemos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para mim e tem que ser para você também o nosso guia, o nosso norte, é a nossa bússola. Bússola no momento de crise, bússola no momento de dor, bússola nos momentos de incertezas, ou seja, é o nosso norte, é o que vai nos guiar, é que vai nos dar o senso de moral, o senso crítico das coisas, o senso da moralidade, o senso da ética, é o senso de sermos consolados, é através da palavra de Deus. Se tiver que sermos exortados, se tiver de sermos não somente exortados, mas alertados, avisados, ou seja, se também sentirmos e deixarmos que a palavra de Deus seja para as nossas vidas uma palavra que venha ao nosso coração e traz acalento, alento, que traz afago, queridos, eu e vocês estamos entendendo que a palavra de Deus é para nós hoje. Deus ele não faz menos milagres do que ele fazia antes. Talvez eu e você não estejamos com os nossos olhos espirituais atentos para enxergar, ver, sentir e viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo, nós vamos ler o capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. Amém. E ali Moisés edificou um altar e o chamou: O Senhor é a minha bandeira. Amém, queridos. É a palavra de Deus
para as nossas vidas, para os nossos corações. E eu convido você, nesse instante, a refletir nesse aspecto, meu querido irmão e minha querida irmã, entendendo que nós, seres humanos, somos sensíveis, que nós, como seres humanos, somos frágeis, nós somos como nós estamos à mercê até de um sopro. Sabe por quê? Porque nós somos pequeninos, seja em todas as áreas, seja na área emocional, seja na área espiritual, física, então. Mas sabe o que me deixa suficientemente pleno na convicção de que nós somos pequeninos, porém, entretanto, e todavia nós somos fortes? Porque Paulo ele já fala isso, né? Quando estou fraco é que estou forte. Mas é o porquê. Não é nenhum contraponto, não. Isso só expressa a dependência de Paulo e a certeza de que Deus era a força dele, assim como Deus é a minha e a sua força. Então, a partir daí, sim, eu me torno forte, porque eu tenho um Deus que me fortalece. E se somos nós sensíveis, assim como eu disse agora há pouco, é porque nós estamos sujeitos a muitas demandas da vida. E se nós não temos uma saúde espiritual equilibrada, se nós não temos um ambiente emocional em nossas vidas minimamente equilibrados, nós pendemos para algum lado. Ou seja, o lado negativo, destrutivo, pessimista, ou é para o lado do devaneio, do otimismo excessivo. Mas, queridos, entenda, precisa existir um equilíbrio. E o equilíbrio se baseia no ponto de vista da fé. O equilíbrio para as nossas vidas é a fé. Quando o homem de Deus, ele ali estava, Moisés, intercedendo com as suas mãos erguidas, orando para a conquista do seu povo, para que o seu povo deixasse de ser, então, exterminados. Porque aquele povo que os perseguia era aquela raça dos amalequitas, não é? Que ficava... Conforme o pessoal ia andando, conforme a nação estava andando ali, rumo à terra prometida, era aquela geração que ficava para trás, os mais velhos, as mulheres, as crianças que ficavam lá para o final. Os amalequitas vinham para matá-los. E, queridos, precisava de um basta, e o basta foi enfrentá-los. E o enfrentamento precisava ser realizado. E foi quando então Moisés subiu junto com os seus intercessores ali, e ele passou a orar com suas mãos erguidas, estendidas, e enquanto ali ele estava nessa posição, Deus dava a vitória para o seu povo. E a partir do momento que ele já não aguentava mais pelo cansaço e as mãos dele ia baixando, o povo então passava a regredir, a perder. E glória a Deus por aqueles intercessores que estavam ali juntamente com Moisés, porque fez com que ele fosse amparado. Eles tiveram a estratégia de colocar ali uma pedra para que eles se assentassem e literalmente Moisés foi sustentado. Por um lado estava um dos seus intercessores e do outro estava o outro intercessor. Queridos, eu e você precisamos ser sustentados na oração. Eu e você precisamos de intercessores, de pessoas que oram por nós. E você muitas vezes se faz também aquele que intercede, assim como Ur foi ali naquela situação, um dos intercessores. Queridos, amados irmãos, entenda que nós, como cristãos e cristãs, nós não somos nada sozinhos, nós não conseguimos nada, nós precisamos ser uma igreja forte, determinada, relevante, ativa, uma igreja que ora, que intercede e que consegue enxergar os milagres e as providências de Deus realizada na vida dos seus. Queridos, o milagre de Deus é visível quando eu e você nos colocamos na posição de servos de Deus, dependentes do Senhor, orando, não deixando com que as situações e as circunstâncias sejam prevalecidas, sejam maiores. Queridos irmãos, entenda
que Cristo ele tem cuidado de você, que o Senhor tem cuidado de você. Moisés, como um intercessor daquele povo que estava ali lutando, ele se posicionou. Talvez você não seja efetivamente assim como profeta de estar à frente, de liderar, de encaminhar, mas entendendo que o processo dele até chegar aqui foi totalmente cuidado e amparado por Deus, preparado. Moisés ele tinha dificuldade na fala. Moisés ele arrumou pretextos, ele arrumou desculpa. Arão foi ali com ele que o seu porta-voz por muito tempo. Amados, entenda que Deus, no processo da vida, Ele está te preparando para algo grande, para algo que é somente seu e de mais ninguém. Mas se coloque à disposição para que Deus possa trabalhar na sua vida, falar com você e que você seja usado por Ele para também ser um abençoador de outras vidas. Moisés, ele se sacrificou, ele se colocou na brecha para que ele fosse usado por Deus, para que ele fosse amparado por Deus, para que ele fosse guiado, um instrumento de Deus, para que Deus pudesse usar a vida dele, para que ele abençoasse outras pessoas. Você também pode abençoar outras pessoas. Seja uma voz ativa do reino de Deus aqui no século 21, em tempos de crises, em tempos de dores, em tempos de sofrimento. Creia que Deus está amparando. E querido irmão, querida irmã, se os seus braços estão cansando, se você já não aguenta mais fazer as coisas sozinho e sozinha, se você já se sente desprotegido, se você já se sente agoniado, se você se sente sofrendo tanto, saiba que existe uma igreja que ora por você. Saiba que existe Ura, existe Arão, existe intercessores que estão orando por você. Eu sinto isso, porque eu sinto uma igreja que ora por mim. Eu sinto uma igreja que ora pela minha família. Eu sinto uma igreja que ora pelos seus, por todas as ovelhas que estão ali no rebanho. Elas são amparadas porque Deus prepara pessoas. Amados, se você não está na questão da intercessão, se você não está no ambiente da intercessão, da oração, vá você então, como os exércitos, como os soldados de Moisés que estavam lá embaixo lutando. Mas se você também não se encontra como um soldado, seja um intercessor. Se você não é um intercessor, seja você também como Moisés foi, aquele que liderou. Mas se encontre no reino, se encontre, querido irmão e querida irmã. Seja você alvo da providência, da fala, da ação de Deus. Deixe que Deus cuide de você. Deixe que Deus cuide das suas coisas. Deixe que Deus lute as suas lutas. Deixe que Deus ampare as suas dores. Deixe que Deus seja Deus. Amém? Aceite essa palavra, meu irmão. Aceite essa palavra, minha irmã, entendendo com muito temor que Deus, Ele está aqui neste momento. Deus, Ele tem falado com você. Olhe para o alto e veja o cuidado de Deus. Sinta o amparo de Deus. Eu desafio você nesse instante a sentir que quando não há mais forças em você, quando não há mais para onde correr, quando não há mais o que fazer, saiba que Deus está fazendo e já fazia desde antes. Tenha fé, espere pelo Senhor, seja amparado por Ele, se encontre no reino de Deus e sinta o que é realmente uma experiência sobrenatural de ver os milagres de Deus se concretizando na sua vida. Em nome de Jesus, que essa palavra, assim como foi para mim, algo profundo e forte, algo tenso na questão da existência, na questão de colocar a fé em prática. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Deus colocou pessoas para orar por você. Deus levanta pessoas para interceder por você. E Deus levanta você também, meu irmão. É você mesmo. Deus levanta você como intercessor para abençoar a vida de outra pessoa, para ser o braço de outra pessoa, para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor, para que as pessoas vejam a vitória se concretizar na vida da igreja.
Você é a igreja do Senhor. Então, se sinta abençoado, meu irmão e minha irmã. E neste momento eu te convido a fechar os seus olhos e que tenhamos uma oração para encerrarmos este momento de culto. Bendito Deus, bondoso, perfeito, maravilhoso Pai, obrigado por este momento, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado a Deus que muitas vezes o Senhor nos ensina que através dos nossos erros é que o Senhor é benevolente, é um Deus de amor. E o Senhor nos dá cada vez mais chance de voltarmos atrás, de nos reconciliarmos com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos enxergar e ver a sua glória. Nós precisamos ver o seu cuidado, assim como o Senhor fez com Moisés e os seus intercessores e aqueles que lutavam ali embaixo, a Deus. Pai, nos ajude a enxergar os seus anjos lutando por nós. Nos ajude a enxergar os nossos intercessores. Nos ajude também a sermos intercessores. Mas Deus, seja o nosso cabeça. Seja o nosso cabeça. Seja o nosso Senhor. Seja o nosso balizador. Seja o nosso mestre. Seja nossa referência. Nos ajude. Nos inspire cada vez mais a depender de Ti. Não deixe, ó Deus, que as incertezas da vida sejam maiores que a nossa fé. Não permita, Deus, que a ansiedade seja maior do que as nossas experiências com o Senhor. Não permita que o excesso de confiança, Senhor Deus, a questão de ter o controle de todas as coisas nas mãos, faça com que nós percamos o nosso referencial, que é Jesus Cristo. Assim eu oro por todo o povo e que este momento de crise, que essa avalanche cesse e que nós possamos enxergar, ó Deus, que lá no fim, no final de toda essa guerra, o Senhor nos fez vencedores. O Senhor fará com que sejamos nós vitoriosos e vitoriosas em nome de Jesus. Não existe crise maior que o nosso Deus. Não existe doença maior que o nosso Deus. Não existe situação ou circunstância mais poderosa do que o nosso Deus. Eu creio num Deus poderoso, forte e tremendo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Receba a bênção, meu irmão, e receba também a bênção, minha irmã. Que a graça do Senhor seja com você e com toda a sua família. E lembre-se, você é um vitorioso, uma vitoriosa para o Senhor. Amém?